Olá, habitantes dessa terra dos Tupinambá, sejam bem-vindos ao meu canal Sonho Tupiniquim. Vamos aqui dar sequência à reação do podcast Três Irmãos com o biólogo Henrique e Rubão. Agora com o Rubão falando aqui, eu tinha reagido com o biólogo Henrique, se você não viu, confere aí. O problema do Brasil é a corrupção. O biólogo Henrique responde. Agora vamos ver o Rubão respondendo, vamos ver o que ele vai falar aí. Vamos lá? Toca o pau, toca o pau, toca o pau, toca o pau. Rapaz, vamos por partes aqui. Vamos dar uma de Jack Estripador. Praticamente, eu não tenho nada assim a acrescentar. Posso acrescentar em volume. Acrescentar de novos pontos, não. Tudo que o Henrique falou foi pertinente. E mais um recado para as pessoas que estão aqui, não aqueles que já entendem mais ou menos o que a gente faz. A primeira coisa que eu peço para vocês é que vocês deem 2 passos para trás e tentem enxergar o cenário. Vocês estão afundados numa sociedade derretida, aonde o Henrique falou muito bem, o grande problema não é a corrupção. A corrupção é um produto secundário de uma sociedade desestruturada, de uma mais-valia. Por exemplo, eu falei que a gente estava sob a égide de uma juristocracia, e eu retiro o que eu falei. Nós estamos sob a égide de uma mais-valia, aonde, por falta de comando central, por falta de uma estrutura lógica de funcionamento do país, cada grupo faz o que quer. Para cada sentença idiota, obtusa, louca, deslocada de uma... Mas valia ter outro significado, além daquele do nosso querido Karl Marx? Vamos ver, nossa IA é central, de uma valia em outros contextos. A mais-valia pode ser entendida como unidade social com um valor a mais que existia no mundo em momento da tá. Eu acho que o Rubão está querendo dizer que isso aqui, a mais-valia pode ser entendida como uma unidade social que é um valor a mais do que existia no mundo em um momento anterior. Tá, confuso também, mas vamos. magistrado, existe outra super equilibrada de outro magistrado. Então, se eu colocar a culpa toda no judiciário brasileiro, eu estou isentando os outros culpados. Sim. O processo como um todo. Ou seja, o Brasil hoje é resultado de um projeto. O idiota que vem aqui, o cara que escreve Tarcísio 2026 aqui, ele é um produto acabado da idiotice entronizada na cabeça das pessoas. O cara que escreve isso é um débil mental. O cara tem problema cognitivo. O cara não consegue compreender a sociedade. Eu vou começar a estratificar isso pelo começo. 1900... Pior que ele consegue dar 1, 2, 3 adjetivos, não. Ele desce a lei no vocabulário inteiro. 1988, Constituição Federal Brasileira, promulgada através de uma farsa eleitoral chamada Plano Cruzado. Não é à toa que em 86 o Brasil tem o Plano Cruzado e em 87 é fundado o BTG Pactual. Ou seja, George Soros chegando ao Brasil em 87, logo o primeiro ano de trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, que não era exclusiva. Outro erro, crasso, fatal. Uma Assembleia Nacional Constituinte não pode ser promulgada pelo mesmo grupo que foi eleito como parlamentar no país. Um tem uma atribuição, outro tem outra. A Assembleia Nacional Constituinte deveria ser exclusiva. Você vota para uma Assembleia Nacional Constituinte, você tem alguns cargos indicados e você tem 2 anos para apresentar uma nova Constituição, que aí sim vai para o Congresso e é aprovada. É assim que se faz. Então nós começamos por essa colcha de retalho mal arrumada. Uma Constituição Federal que não bastasse já ser lasciva, cheia de furos, falando demais e sendo objetiva de menos, até hoje, depois de passados 30 anos, temos ali... Sabia que agora é possível usar inteligência artificial para atender os seus clientes pelo... Aproveita, tá no intervalo aí, ó. Vai lá, se inscreve no meu canal, dá o like, compartilha, faz um comentário daqueles bem grandes. Poucas emendas. E, por último, juízes, magistrados que rasgaram tudo ali e imprimiram e passaram a trabalhar através de uma determinação de uma lei de 2013 de Dona Dilma, que implementa a delação premiada no Brasil. Foi essa daí que quebra o Código Processual Penal brasileiro, porque nós somos
nós somos signatários do sistema romano-germânico. Está aí o Robertinho, que um dia estudou direito, nem lembra mais, e depois começou a vender comida para os outros, aí esqueceu do direito. Mas é o seguinte... É nós, mais justo, se alimenta sem prejudicar. O direito é só para ferrar. Nós simplesmente passamos a adotar em algumas varas, em alguns tribunais, o common law, o direito comum, o direito imperial. E nós temos um direito escrito. E o cara pega o direito escrito, joga fora e faz o que quer e o que bem entende. Isso é o nível que está a Constituição. Aí é o seguinte, nós adotamos esse modelo. Agora, eu quero dizer para você, meu nobre ouvinte, assistente que está aí agora, vocês provavelmente, uns vão se dizer de direita e de esquerda. E eu vou provar para vocês que vocês são tudo legume da mesma sopa. Vocês estão na mesma panela e vocês vão ser comidos pelas mesmas pessoas. Porque em 88 nós entregamos a Constituição Federal, começou a valer em 89. De lá para cá nós tivemos uma eleição presidencial em 99, outra em 94, outra em 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Nós tivemos governos de direita, governo de esquerda, governo disso, governo daquilo. Eu quero que alguém me diga aí qual foi o dia dessa evolução, ou involução inteira, que nós saímos um dia, sequer 1 milímetro do consenso de Washington, da política de juros, da política do FMI, das políticas externas ditadas. Baixou o Jones Manuel dele, ó. Jones Manuel, baixou no Rubão. Eu tava doido pra reagir aqui já, que ele tá falando e o negócio não evolui. Por Wall Street. Eu quero que alguém me diga qual foi o dia que houve algum ato à esquerda ou à direita nesse país que modificaram alguma coisa. É o governo do Bata-me e Robe-me. Primeiro vem o Batman e depois o Robin. Um bate, outro rouba. Não acontece mais nada. Nós tiozão do pavê demais, velho. O problema é que ele tem razão em muita coisa. Ele é o tiozão do pavê, eu acho que é por causa da geração. Pô, Jefferson, foda. Mas aqui, o que ele tá falando é sério. Exatamente isso. Cadê a reforma agrária, PT? Cadê a mudança? Mais direitos trabalhistas? Ao contrário, tá só tirando. A política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, o PT replicou ela todo esse tempo. Os bancos ficaram mais ricos, mais bancos surgiram, mais privatizações aconteceram, não que no governo petista, mas deram brecha, não fortaleceram as instituições, né? Ficou nesses negocinhos aí de pé de meia, de cota racial, que é bom, tá? Ajuda, de fato ajuda. Aumentou biblioteca pública, não sei o quê. Pô, bacana, cara. Mas isso não paga conta, cara. O brasileiro médio não está interessado se tem mais biblioteca pública, sabe? Ele quer saber se está empregado, entendeu? Até mesmo um estudante que depende de uma biblioteca pública, ele quer saber se vai poder ter vale transporte para poder chegar na universidade, cara. Entendeu? Por exemplo, aprendemos aqui que a estatal é uma praga. Eu concordo. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país ultra mega liberal, tem 7 mil estatais. A China tem 100 mil estatais. O Brasil tem 700. E o pessoal ainda quer acabar com os que tem. O Reino Unido tem 14 mil, se não me engano. Não sei se os números dele estão certos. Os números dele estão certos. Ele diz 7 mil empresas estadunidenses, são estatais, e nós temos 700. Olha só. Ele falou da China, nem vou entrar na questão da China. Não me engano. O Brasil tem 700 e todo mundo está feliz. Porque o Henrique não tem luz, eu não tenho energia elétrica, porque a empresa é a mesma. E o modelo privatista feito no Brasil. O modelo privatista feito no Brasil é o modelo da concessão total. Ou seja, nasceu de quê? Por que é que o Plano Real é uma farsa? Eu fiquei de explicar isso no meu canal, vou explicar aqui. Tá? Porque simplesmente nós erramos lá no começo, no final do governo militar, com aquela história de abertura, entra no Fed, entra como presidente do Banco Central americano, Paul Volcker, que simplesmente triplica a taxa de juros. Qual era o momento daquele dia? Fecharam um bloco no Sul e inadimplência, não vamos pagar, acabou. Nós vamos fazer. Naquela época ainda existia o problema todo naquela... Por que é que hoje a situação dos Estados Unidos está muito pior? Porque naquela época, você, para se insurgir
contra os Estados Unidos, você tinha que vestir uma camisa comunista, de verdade. Aí você receberia apoio do outro lado, da União Soviética. Senão... Meu, o Rubão não é o idiota, não é o tiozão do pavê, sabe? Ele tem as piadas de tiozão do pavê, mas ele pensa fora da caixa do tiozão do pavê. Ele entende, tá vendo? Então, certamente, se ele for entrar no contexto ali de Cuba, ele entende que Fidel Castro, por mais que ele odeie Fidel, que ele considere sanguinário, etc. e tal, que ferrou Cuba, ele entende que ele vestiu a camisa do socialismo, do comunismo que ele precisou. Mesma coisa Venezuela, né? Enfim. Eles não te apoiavam. Hoje não. Hoje, como o mercado é mais aberto, a China te apoia, a Rússia te apoia, outros países te apoiam, sem necessariamente vender a ideologia deles. Sim. Que também já não existe internamente. Sim. O mundo mudou. Essa história de esquerda e direita é um processo medieval. É uma coisa que é oriunda da Revolução Francesa, que em si foi uma merda, uma grande tragédia. Todo mundo se baseia nessa bosta. E em conceitos de Karl Marx, que, pelo amor de Deus, o cara é um teórico, um pensador, eu posso aproveitar alguma coisa dele. Agora o cara ficar com a fé cega de um cara que, puta que pariu, teve seu auge lá em 1850, onde a gente não tinha nem patinete, para agregar ele ao nosso conhecimento, às nossas necessidades atuais, ao mundo que nós vivemos, haja vista, né? Isso aí. Ele não tirou o mérito de poder pegar esse algo que ele não sabe o que é, talvez aí o materialismo histórico, né, dialético, de Karl Marx, a questão mais academicista, mais de metodologia histórica, etc. Mas pegar tudo para explicar hoje, eu acho que é anacrônico, da mesma forma que usar Marx para explicar a Idade Média, né, quando ainda não havia o capitalismo, né, que a luta de classes era diferente ou não existia, não sei o que seria isso no conceito de Marx. Ou sei lá, explicar a Roma Antiga a partir do materialismo histórico, né? Então eu acho que é meio que isso, né? Hoje também eu acho que já não cabe mais, né? Porque você não tem mais aquela massa de proletariado que era do século XIX, de quando Karl Marx estudou. Você pode ver que o PT já não tem mais um vocabulário adequado para a massa, cara. Tá entendendo? Ele não consegue mais dialogar, porque está ultrapassado, entendeu? Ficou preso. E, infelizmente tem a galera marxista que está apegada ali à academia e tal. A gente entende. É só viagem lisérgica. Os não tempos tem são como. outros, né, Rubão? Os tempos são outros. Exatamente. Agora, não é essa babaquice que o idiota acha. Eu já falei. Você é anarquista, você é anarcocapitalista, meu amigo. Eu tenho condições de arrumar um passaporte para a Libéria para você. Você vai para lá, monta a sua equipe, a sua startup e vai lá. Lá não tem Estado. Cara, uma das coisas mais surreais, que eu mais me diverti, que eu me diverti muito, foi o debate que eu tive com o Miorim. Porque eu lançava os problemas e ele falava, tá, porque eu vou resolver. Mas você como? Não, porque mas você não me representa. Eu não tenho Estado. Você agora virou Estado. Ou seja, ele se atribuía valores de Estado para resolver um problema social. Porque você descobre que você precisa de um Estado para resolver isso. Você precisa de um vetor. O vetor é o Estado. É da vetorização do Estado que você tem uma sociedade lógica funcionando em volta. E o cara quer falar isso. Agora, concordo. É só botar um urso para ele. Mostra um urso para ele que ele corre. É só mostrar um urso para eles que eles correm. Não, mostra um urso, mostra uma carteira de trabalho, mostra uma pedreira, mostra uma picareta. Ô, Rubão, mas a galera daqui é contra o Estado, porque, entenda, a gente viu que o Estado aqui é deturpado demais. O Estado aqui é o interesse de uma pessoa só também, não é interesse da população, entendeu? Vem cá, o Henrique acabou de te responder aí, o Estado somos nós. Outra coisa, você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o Miorim, quando foi nascer, a mãe dele, que provavelmente tinha um emprego público, ele falou que era médica e ganhava do Estado, ele foi por uma rodovia asfaltada pelo Estado, chegou num hospital construído pelo Estado, com energia elétrica fornecida pelo Estado, mas isso aí ele não dá valor. Porque o cara virou simplesmente financista. O cara quer dinheiro para comprar coisas que o Estado acaba te proporcionando. Não é a iniciativa privada que te fornece nada disso, não. É a sociedade estruturada que dá margem para a iniciativa privada, dentro dos seus anseios e necessidades, criar as suas linhas de produção. O Estado vem antes da produção. Quando não tinha Estado, ninguém produzia caralho nenhum. O Estado ninguém produzia merda nenhuma. Enquanto você não... E aqui eu entendo. Quando ele está falando de Estado, não é os Estados nacionais que existem agora, há 300, 400, 500 anos, né? Vamos botar aí, desde Portugal para cá, não. Está dizendo ali o que se considera agrupamento de pessoas enquanto sociedade. Então, vamos colocar lá. O Estado romano. Ou antes ainda, tribos, né, para poder produzir excedente.
desde que não fossem nômades, né? Ele poderia estocar. Você já tinha ali o mínimo de produção, você precisa de algo orientando hierarquicamente, enfim. A sociedade só evoluiu com não tem um Estado organizado, você não tem linha de produção em lugar nenhum do planeta. Porra, os caras não estudam o básico. O básico, na Idade Média, sucerano, vassalos, a porra toda, aquela merda, você chega no 800 depois de Cristo, que indústria tinha? Um cara, um tecelão, você tinha que ter 2 peças de roupa para usar a vida inteira. Não, tá. Porque é anacrônico, né? É anacronismo, né, cara? Mas você tinha outras formas de tecnologia. Porra, explica as pirâmides do Egito. Então você precisava de Estado para poder levantar as pirâmides do Egito, sacou? O mesmo se diz das pirâmides aqui da América, né? Dos Incas e dos Maias, né? Aquelas grandes construções ali, Machu Picchu, né? Questão de irrigação e tudo mais, aquelas cidades, cidades gregas e com a tecnologia absurda de várias coisas. Você precisava de Estado para aquilo ali poder funcionar, né? Então, meio de produção, tá? Não vamos só colocar a questão industrial, né? Mas valeu, a ideia é essa aí mesmo, roubar. Que tinha o caralho de fazer aquela porra. Não tinha indústria, não tinha nada. Exatamente quando o Estado se estrutura, que você cria a espinha dorsal e você abre os galhos, é que começa a acontecer os nichos, a necessidade. Opa, tem gente comprando cerveja, vou vender, eu tomava para mim, mas eu já vou fazer um pouquinho mais. Tá? Tô vendo aqui 4 pinguços, 3 de um lado, outro de outro. Assim você ignora toda a produção de excedente que existia antes do mercantilismo, antes do capitalismo que existia, cara. Não era o modo de produção que movia a sociedade, né? Mas havia uma produção de pequeno excedente, tanto que eles comercializavam, né? Existia o comércio, os marketings, as trocas entre tribos, entre sociedades, enfim. Isso aí é farto historicamente na documentação. Aqui. Então é o seguinte, já tem público, já dá para me vender. E assim começa a fazer. Quando o Estado se organiza, eu já falei isso, eu vou explicar de novo. Quando você pega o seu bebê, leva lá no pediatra, o pediatra fala assim, o seu filho está cheio de verminose. Tá? Você faz o quê? Você mata os vermes ou seu filho? Os vermes, né? Você dá fala assim, não, doutor, então eutanasia ele. O Estado. Não, você fala assim, vamos eutanasiar os vermes. Então, o Estado, ele tem um padrão de funcionamento. Ele tem uma estrutura básica e lógica para funcionar bem. Uma máquina, para isso existe regulagem. Mas qual que é o tamanho que o Estado tem que ser? Espera aí, você bota o motor em cima de uma bancada e ele pode, através de conceitos básicos só de combustível, comburente, fonte de ignição, que são a base do fogo, da explosão, de qualquer coisa, você precisa desses 3 itens para você ter uma centelha. Então é o seguinte, só com esses 3 itens você consegue afinar o motor. Você tem que regular ele. Você tem a quantidade certa de combustível, quando você otimiza ele, você regula ele. Essa é a quantidade certa de combustível, essa é a quantidade certa de ar, e esse é o ponto certo para ver a centelha e ele explodir e esse motor render bem. Por isso que tem o teu carro, que é o mesmo motor do meu, tá redondo, rendendo bem, tudo bem, e o meu tá uma merda, consumindo o dobro e andando a metade. Por quê? Regulagem é a mesma coisa de uma máquina. A mesma coisa, a analogia que a gente tem para a vida da gente, tem para o Estado. O Estado, por exemplo, que tem algum inimigo maior do IPVA do que eu, uma fonte de corrupção. Tá? Por que é que nós temos um teto orçamentário, um teto salarial de R$40 mil, e tem gente, os penduricários, não tem penduricário, se é... Caralho, o cara foi do IPVA para penduricário, assim, numa vírgula, deixa eu ver. 40 é 40, corrupção. É a mesma coisa de uma máquina. A mesma coisa, a analogia que a gente tem para a vida da gente, tem para o Estado. O Estado, por exemplo, que tem algum inimigo maior do IPVA do que eu, uma fonte de corrupção. Tá? Por que é que nós temos um teto orçamentário, um teto salarial de R$40 mil, e tem gente, os penduricários, não tem penduricário, se é 40, não tem penduricário, não tem isso, não tem aquilo, isso é uma excrescência. Quem poderia fazer isso, consertar isso? O Congresso conserta, não. Por quê? Porque está doente também. O Senado poderia acabar com isso, não acaba por quê? Nós temos que fazer essa pergunta, por que é que não acaba? O cara tem que fazer a pergunta na hora que vota, o cara tem que fazer isso aí, o cara tem que começar lá pelo vereador, tem que começar do começo. O cara vai votar pro vereador, qualquer um vê numa cidade. Você sabia que dá pra ficar mais inteligente minutos antes de dormir? Sabia que dá pra você me ajudar se inscrevendo no canal, dando like, compartilhando, fazendo um comentário cabuloso. Pô, me dei bem, o cara me deu 100 conto ali e tomei tudo de cachaça.
Beleza. E agora se fode 4 anos na mão de um vagabundo. E deu 100 conto para tu encher o cu de cachaça. Legal. O melhor conceito que existe para o político é o seguinte: o que interessa ao político bandido. Político não presta. Esse é o melhor conceito de todos. Político nenhum presta. Você sabe por quê? Tem 513 vagas de deputado federal na próxima eleição. O Rio acho que tem 46, São Paulo tem 70, tá ótimo. Esse número de deputados, bom, ruim, ladrão ou qualquer coisa, vão ser preenchidos. Vão ser preenchidos. Não adianta, vão ser preenchidos. Se ninguém for votar, o cara que teve 30 votos vai ser eleito. Isso aí. Até o cara que teve 0 voto vai ser eleito, porque ele está lá, que vai ter o voto de partido dele. Acabou. Então é o seguinte, a resposta não é essa. A resposta é você começar a olhar para você e ver o que você pode fazer. O cara acha que ser nacionalista, ser patriota hoje, é, como eu te falei, andar com uma bandeirinha de Israel, outra dos Estados Unidos, se dizer de direita, dizer que é conservador, que tá doido para ir para o Rio Jordão, aquela porra daquele córrego de merda, que só aqui perto da minha casa tem uns 4 melhor. Né? Então é o seguinte, aqui não tem muito rio, não. Então é o seguinte, o cara vai para o Rio Jordão, vai fazer uma excursão em Israel, e blá, 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 usa uma camisa falsa do Neymar e diz que vai solucionar o problema. Quando com Bolsonaro, com Lula, com Temer, com Fernando Henrique, nada mudou. A Vale do Rio Doce foi criada em 1943. A Vale do Rio Doce foi criada em 1943. A Vale do Rio Doce foi privatizada em 96. 53 anos na mão do governo. Nenhum acidente. Nada. Você sabe por quê? Porque empresa estatal não corrompe órgão estatal atrás de certificação. Existe uma coisa nas barragens que se chamam acelerômetros. As barragens. Ele já mudou de assunto, já foi para outra coisa. Não sei se ele respondeu a pergunta lá se o problema do Brasil é corrupção. Né? Ele falou até de menos Estado ali, fizeram a pergunta se ele acha que qual o tamanho que o Estado deveria ter. Não respondeu, talvez eles voltem aí ainda. Mas vamos ver, quem sabe a gente reage mais num trecho, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, deixa aí também uma resenha aí, um comentário, tá bom? Valeu!